Bom dia, queridos, paz seja convosco. Estamos aqui em mais um dia da nossa campanha 40 dias de milagres. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã, então fica comigo nesse vídeo e Deus te abençoará. Nessa manhã, eu quero falar com você que está nos assistindo e todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo ao longo dos dias, das semanas, dos meses e, por que não, dos anos. E talvez você que está me assistindo esteja vivendo momentos difíceis pelo fato de notícias que vieram a você, notícias que de alguma forma te abalaram. Notícias que de alguma forma mexeram com a sua estrutura. Notícias que geraram medo, incertezas. Notícias que mexeram com as suas emoções. Notícias que muitas vezes deixaram você paralisado. Por exemplo, pessoas que aparentemente estavam muito bem e de repente no exame de rotina tiveram um diagnóstico que não foi favorável. E esse diagnóstico trouxe medo, incertezas, trouxe desânimo, mas eu quero falar para você que isso que você talvez viveu ou esteja vivendo ou conhece alguém que esteja vivendo, isso não é algo novo. A Bíblia fala de um homem que também viveu a mesma circunstância e que também ele sentiu o medo, o pavor, o desânimo. E isso não nos desqualifica como alguém que crê em Deus, muito pelo contrário, isso nos revela que somos pessoas que temos emoção e que reagimos diante de circunstâncias. O grande problema não é o que você sente naquele momento, o grande problema é o que você vai fazer, a partir dali é que vai fazer toda a diferença. Então vamos ao texto para ver o que a Bíblia fala sobre isso. O Evangelho é o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, o verso 35 e o verso 36, que diz exatamente assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquela notícia ou àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o Jairo, o encorajou dizendo: não temas, continue apenas crendo. Eu quero aqui falar 3 coisas rápidas sobre isso. Primeiro, Jairo, quando saiu em busca de socorro para sua filha, Jairo ainda nutria no seu coração a esperança de que se o socorro chegasse a tempo, a sua filha de apenas 12 anos seria salva. A sua filha, a quem amava com todas as suas forças, não morreria. E então Jairo saiu com toda a esperança e com toda a força atrás do socorro, e ele sabia que o socorro que ele podia ter naquela situação era Jesus. Jesus acabara de chegar da região dos Gadarenos. Jesus havia navegado para a região de Gadara ou a região de Decápolis, especificamente a cidade de Gadara. E Jesus tinha ali libertado um homem que possuía uma legião de demônios. E depois Jesus voltava e ele mal desembarca na praia de Cafarnaum, quando de repente Jairo chega de supetão, ansioso, angustiado, mas cheio de esperança e de expectativa. Ele diz: mestre, eu tenho uma filha de 12 anos e ela está muito doente, quase morrendo, então vai na minha casa e ora por ela, e eu sei que se o Senhor orar por ela, ela não vai morrer. E Jesus então se levantou e foi com Jairo, foi acompanhando Jairo até a sua casa. No meio do caminho, nós conhecemos a história da mulher do fluxo de sangue, que de alguma forma termina que atrasando a caminhada de Jesus e de Jairo até a sua casa. E quando Jesus termina toda aquela reunião que foi acontecida entre o mar, ali à beira do mar da Galileia, onde Jesus desembarcara, até a casa de Jairo, que foi aquele evento que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Jesus então estava disposto a continuar a caminhada até a casa de Jairo, mas
Quando Jesus estava terminando de falar com a mulher do fluxo de sangue, alguns homens chegaram da casa de Jairo e disseram: não adianta mais, a sua filha já morreu, não tem mais jeito, não precisa mais incomodar o mestre para que ele vá até a sua casa. Eu imagino que uma notícia dessa mexe com a estrutura de qualquer ser humano. Pode ser o ser humano mais aguerrido, aquele que tem uma fé poderosa, mas uma notícia como essa abala as nossas estruturas. E não foi diferente com Jairo, que até poucos minutos estava esperançoso, estava aflito, angustiado, mas cheio de esperança e de expectativa, porque afinal de contas, o Mestre Jesus, que já havia feito tantos milagres, curar a filha dele e não deixá-la morrer, certamente seria uma certeza. Mas de repente a notícia dramática, desastrosa, catastrófica, aquela notícia que veio como uma bomba nas emoções de Jairo, abalam seus sentimentos. E antes que Jairo pudesse então expressar o desespero e a angústia de ouvir sua filha já morreu, Jesus não dando atenção, e eu gostaria de frisar isso, Jesus não dando atenção à notícia da morte da filha de Jairo. O que eu quero dizer é que Jesus não fez pouco caso do que estava acontecendo. Jesus, ele tinha convicções de que o Deus a quem ele estava ali representando e servindo era poderoso para fazer um milagre na vida daquela criança ou daquela júnior. Então Jesus olha para Jairo e vê estampado no seu rosto o desespero e o pavor. E Jesus usa essas palavras: não temas. Algumas traduções mais antigas vão dizer: pare de temer, continue acreditando. E é exatamente isso que eu quero falar para você. Talvez uma notícia abalou as suas emoções. Talvez uma notícia tirou o chão dos seus pés. E você ficou sem expectativa de mais nada. Você ficou completamente desestruturado nas suas emoções. Mas eu quero dizer para você, o mesmo Jesus que disse para Jairo naquele dia: não tenha medo, continue acreditando, é o mesmo hoje que diz para você: não deixe o medo agora governar as tuas emoções. Permita que a fé continue governando as tuas emoções. Perceba que Jesus usa a expressão aqui no versículo 36, não temas, continue crendo. Não permita que o medo das más notícias agora ditem as regras da sua fé, mas permita que a sua fé num Deus que pode mudar o quadro da sua história continue ditando as regras da sua vida. Eu creio que o Deus que nós estamos buscando nesses dias é um Deus de milagres, e para isso nós vamos orar agora, para que você possa desfrutar deste milagre de Deus. Então, não permita que o medo te paralise. Continue crendo e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu não sei quem está orando comigo nessa hora. Talvez a pessoa que esteja orando comigo está vivendo situações como as de Jairo, aflita, angustiada, notícias que vieram como bombas na sua vida e destruíram completamente qualquer possibilidade de poder ver as coisas acontecerem, de poder sonhar com melhoras. Mas eu creio, Senhor, que independente das más notícias que chegaram como uma bomba, causando um estrago emocional, eu creio que o Senhor é o Deus que restaura. E da mesma forma, Pai, como Jesus falou para aquele homem desesperado e aflito, mas ainda acreditando, até que veio a notícia dizendo: agora não tem mais jeito, acabou de morrer. Mas o Senhor olha para ele e disse: não tenha medo, Jairo, creia somente. Que o Senhor nessa manhã possa dizer para essa pessoa: não temas, não temas a notícia que você recebeu, não temas essa tragédia que aconteceu na sua vida. Eu ainda sou o mesmo ontem, hoje. Continue crendo que a fé em Cristo Jesus continue sendo o elemento que lhe conduza ao milagre que há na pessoa do nosso Deus. Pai Santo, manifesta o teu poder,
toca neste corpo, nessa família, neste casamento, toca nesse filho, nessa filha, toca, Senhor, nessa empresa, nesse negócio que talvez esteja à beira de uma falência e esse empresário, o proprietário, está angustiado, sem saber o que fazer. Deus, que o teu milagre cause, ó Deus, uma mudança radical e que o nome do nosso Deus seja glorificado e que essa pessoa possa continuar entendendo que há um Deus que tudo pode e há um Deus que tudo faz. Que o Senhor abençoe, pois eu ministro sobre essa pessoa o milagre da cura, o milagre